Olá, queridos, da paz do Senhor. Nós estamos mais uma vez aqui para gravar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical na classe de adultos. Desde já eu quero me desculpar com os queridos irmãos que seguem o nosso canal, pois nas 2 últimas semanas não postamos as aulas, os subsídios. Na semana retrasada estávamos com alguns agendamentos, alguns compromissos de ministração, e nesta semana agora também foi uma correria intensa, mas peço aos irmãos que continuem orando por nós, para que possamos encontrar aí, em meio ao corre-corre do dia a dia, tempo para estar postando as aulas para o crescimento espiritual dos amados. Nós temos agora, nesta próxima semana, com data do dia 10 de fevereiro de 2019, a lição de número 6, que trata do seguinte tema: quem domina a sua mente? Na verdade é uma pergunta: quem domina a sua mente? O texto áureo da nossa lição está em Filipenses capítulo de número 2 e o versículo de número 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Verdade prática: os substantivos mente, sentimento e entendimento pertencem à esfera do intelecto, que permitem à pessoa aprender, desejar, pensar e agir. Pois, queridos, nesta lição nós vamos tratar a respeito da mente, vamos aprender o que é mente, o que é a mente segundo a Bíblia, o que é ter a mente de Cristo, entre outras coisas estaremos tratando. A leitura bíblica em classe eu não vou fazer para não tomarmos tempo, mas ela está situada na Epístola aos Irmãos Filipenses, capítulo de número 4, do versículo 4 ao versículo de número 9. Então vamos lá para mais uma lição abençoadíssima. Então vamos à nossa introdução. Vamos ver o que nos diz aqui. Quem nasceu de novo é nova criatura. E assim, a vida cristã é norteada pelo Espírito Santo. Isso significa que nós cristãos não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Na nossa introdução, queridos, está falando que a pessoa, quando ela é nascida novamente, quando ela é nascida de novo pelo poder do Evangelho, nós somos guiados pelo Espírito Santo. A nossa mente é norteada pelo Espírito Santo. Nós tomamos direção através da pessoa bendita do Espírito Santo. Queridos, a respeito da carta aos queridos irmãos em Filipenses. Filipos era uma colônia romana e uma das principais cidades da Macedônia. Paulo esteve lá por ocasião da segunda viagem missionária e ali ele fundou a primeira igreja europeia, lá em Filipos. Isso aconteceu na casa de uma empresária chamada Lídia. Ela era uma vendedora de púrpura. Mas, infelizmente, o apóstolo Paulo, por conta da pressão que havia sobre ele, foi obrigado a deixar a cidade. Mas o relacionamento, o bom relacionamento com os irmãos filipenses continuou. Vamos agora tratar nos pontos deste primeiro ponto. O primeiro subtópico do primeiro tópico nos diz: a doutrina. O objetivo da carta, o objetivo doutrinário da carta não era tratar de assuntos graves que estavam acontecendo, porque a igreja em Filipenses, a igreja em Filipos, era uma igreja que aprendeu logo a doutrina, uma igreja que foi logo convertida, uma igreja que logo foi buscando aperfeiçoar-se na palavra de Deus, nos ensinamentos que o apóstolo estava introduzindo ali. Portanto, o objetivo doutrinário desta carta é nada mais, nada menos que manter um relacionamento amoroso, um relacionamento fraternal entre Paulo e a igreja em Filipos. Os problemas referentes a heresias eram periféricos. Claro, tinha problemas como em todas as igrejas, como hoje em dia ainda tem, mas eram problemas pequenos, eram problemas que rodeavam e que não estavam pressionando. Mas
Paulo envia esta carta com o intuito de manter o seu relacionamento com os irmãos. E o relacionamento? Havia entre os filipenses alguns problemas que são próprios da natureza humana e comuns na igreja de hoje. Queridos, esse relacionamento era entre os irmãos que Paulo está tratando, que a carta está dizendo e que a lição vem pontuando. O relacionamento entre eles, haviam alguns problemas entre as duas pessoas que estavam ali na frente desta obra, provavelmente duas diaconisas, e os nomes delas eram Evódia e Sintique. Indica que havia algum problema de desinteligência, algum ponto que elas não estavam convergindo e sim divergindo, algum ponto em que elas não concordavam, mas nada que não tenha em qualquer igreja. Mas o apóstolo Paulo, através desta carta, ele pede duas coisas: unidade e harmonia. O que é unidade? Unidade é viver como se fosse um. Unidade é a qualidade de ser uno. O que é harmonia? Harmonia é concordância. O apóstolo Paulo estava justamente pedindo isso, que eles tivessem concordância, que eles tivessem um pensamento no ponto central, que era o bem da obra do Senhor, que era a propagação do Evangelho. Eles tinham seus pontos que estavam divergindo, mas que eles sentassem, que elas sentassem e que vissem aquilo que era de melhor para a obra de Deus. O ensino. Paulo, ele envia essa carta aos Filipenses como uma epístola prática. E os pensamentos teológicos aparecem casualmente, como no parágrafo do capítulo 2, no parágrafo do versículo 5 até o versículo 11, no lar celestial prometido aos cristãos, e no lar final do capítulo 3. O sentimento de gozo e regozijo dominava os crentes em Filipos. E este é um dos temas da carta, a alegria. A alegria de Filipos é um exemplo a ser seguido por todos nós. Isso indica que havia nela mesmo o sentimento que também houve em Cristo. A igreja em Filipos estava alegre, pois absorveu a palavra de Deus, pois absorveu os ensinamentos introduzidos pelo apóstolo Paulo. Era uma igreja que estava caminhando, tinha suas divergências, isto é normal. Qualquer segmento social, qualquer agrupamento de pessoas, haverá um que não concorda com o posicionamento do outro, mas nós percebemos que o ponto central sempre foi a propagação do Evangelho, que sempre houve a concordância final em uma melhoria para a obra do Senhor. Agora o ponto de número 2. O ponto de número 2 nos traz o título Sobre a mente no conceito bíblico. Mente, na etimologia da sua palavra, ela vem do latim mentem, que significa pensar, conhecer e entender. Quando nós trazemos isso para o contexto bíblico, para o primeiro subponto, a mente como faculdade psicológica. O apóstolo Paulo, ele está querendo tratar com os irmãos para que tenham a mente de Cristo como faculdade psicológica, como raciocínio, como pensar, como conhecer, como entender, como decidir, para que eles tenham a mente voltada e façam tudo isso que eu acabei de citar, como se fosse Cristo que estivesse fazendo. É por isso que a ordenança, a orientação é que tenhamos a mente de Cristo, e que nós temos a mente de Cristo se verdadeiramente nós nascemos de novo, se verdadeiramente nós somos nova criatura. Então, quando nós temos a mente de Cristo, por mais que haja divergência, por mais que haja uma discussão, por mais que haja um ponto em que não haja uma concordância em 100%, quando temos a mente de Cristo, vamos decidir sempre da melhor maneira, da maneira que Cristo iria decidir se Ele estivesse em nosso lugar. Ponto 2. A mente como forma de pensar. O apóstolo Paulo trata a mente como forma de pensar aqui, tanto no âmbito negativo, de pensar de forma negativa, quanto no âmbito positivo. O negativo como forma de orgulho, como forma de uma autoelevação, como forma de que só eu posso, só a minha ideia serve, só aquilo que eu digo está legal, aquilo que você diz não está certo.
essa é a mente no âmbito negativo da coisa. Mas também ele pensa na mente com o âmbito positivo. Armai-vos também vós com este pensamento. Assim é ter a mente de Cristo. Significa pensar como Ele, conhecer como Ele, entender como Ele, decidir como Ele. Isto está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Então, queridos, quando nós pensamos como Cristo, nós agiremos como Cristo e faremos as coisas corretas como Cristo faria se estivesse em nossos lugares. Rapidinho eu vou dar um exemplo. Quem sabe em algum dado momento das nossas vidas surge uma situação em que nossos nervos vão à flor da pele, talvez em casa, com a esposa, com os filhos, ou na igreja, com a liderança, com o liderado, com o irmão, com o visitante, quem sabe? E aí agora? Será que nós vamos agir de forma negativa? Vamos ter rancor? Vamos ter raiz de amargura? Vamos ter ódio? Vamos agir de uma forma que Cristo não agiria? Ou vamos usar a nossa mente de forma positiva? Agir como Cristo agiria e dizer, não, está certo, vamos parar, vamos refletir, vamos respirar, vamos entender o real propósito da situação, se para a edificação nossa, para termos um pouco mais de temperança, se para algo espiritual, ou se simplesmente para algo que vai acontecer ali, que vamos agir da forma correta, vamos pensar, vamos respirar, e que isso depois não vai ter importância nenhuma. Então, tenhamos sempre a mente de Cristo, pensemos sempre como Cristo. Também vai tratar de mente como espírito, de forma metafórica. Se algum homem chega a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, o tal com espírito de mansidão, conduza, encaminhe, faça. Ei, queridos, a mente como espírito é quando nós estamos em algum momento de dificuldade, como eu citei agora no ponto anterior, um momento de pressão. Será que nós vamos conduzir de forma brusca, ou de forma sutil, ou de forma temperada, ou de forma mansa? Ter a mente de Cristo, ter o Espírito de Cristo, ter o Espírito guiado por Cristo, é conduzir sempre de forma sábia, equilibrada e mansa. A mente também aqui como coração. Seu uso metafórico aparece como a forma causativa da vida psicológica de uma pessoa em seus vários aspectos. Mas a ênfase especial nos pensamentos significa o homem interior. Então, toda vez que a Sagrada Escritura vai trazer mente como coração, tratando a respeito que é o coração, a mente da pessoa, é tratando-se do homem interior, não de forma psíquica, não de forma de como agir, mas do seu eu interior, daquilo que tu és dentro de si mesmo. Nós precisamos controlar o nosso eu, precisamos controlar o homem que habita dentro de nós, tá certo? Que Deus nos conduza dessa forma sempre, sempre com equilíbrio e sabedoria. No terceiro e último tópico, nós temos a seguinte reflexão: explicar o conceito sobre a mente de Cristo. Mais ou menos eu expliquei no tópico anterior. Mente, o seu significado, a sua etimologia vem do latim, que significa mentem, pensar, conhecer, entender, decidir, dentre outros derivados. Mente de Cristo, pensar, decidir, entender como Cristo estivesse decidindo neste momento. E o sentimento que norteava a vida dos irmãos filipenses era um sentimento de alegria, um sentimento de gozo, um sentimento de estar sempre em comunhão. É por isso, queridos irmãos, que nós precisamos ter a mente de Cristo, porque se tivermos a mente de Cristo, por mais que tenham pressões, lutas, dificuldades, adversidades, mas nós sempre estaremos com os pensamentos firmados de forma positiva, de forma crescente, de forma que estejamos sempre pensando, vai dar certo, porque Cristo está conosco, vai dar certo, porque Deus conosco está. O sentimento de alegria.
o apóstolo acrescenta: sempre no Senhor. O Senhor Jesus é a fonte inesgotável de gozo e alegria. Queridos, para que possamos ter o sentimento de alegria, de gozo, de comunhão com os nossos irmãos, nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos estar voltado para Cristo. Nós precisamos estar introduzido em Cristo, porque Ele é a fonte de toda alegria, porque Ele é a fonte de todo o gozo. Se estivermos nele, sempre estaremos alegres, firmes, sempre teremos paz. Não paz como o mundo dá, porque paz no mundo é ausência de guerra, mas paz em Cristo, paz em Deus, paz no Espírito Santo, é por mais que estejamos passando por guerras, tribulações, por mais que estejamos passando por adversidades, estaremos sempre com o sentimento de gozo, alegria e paz, porque paz, a paz que Jesus nos dá, é uma paz sobrenatural, é uma paz diferente. Nossa gratidão a Deus. Os filipenses viviam num clima de perseguição religiosa, queridos. Para que vocês entendam o quão grande é a paz em Cristo. É a perseguição religiosa. O cristianismo não estava totalmente aceito. É a primeira igreja na Europa. E agora, ao invés de chutar o pau da barraca, de abandonar a sua fé, eles permanecem firmes, em comunhão uns com os outros, atentos ao ouvido, àquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo, ensinando, e através da carta também, atento a todos os ensinamentos. E o sentimento de gratidão a Deus era enorme. Eles, quem sabe, diziam: estão nos perseguindo, estão querendo acabar com esta igreja, estão querendo nos matar, mas nós temos um Deus que é a fonte de toda paz, a fonte de toda alegria. Diga isso na tua aula, diga isso na tua classe. Tome isso para si próprio. Por mais que tentem te perseguir, por mais que tentem te humilhar, por mais que tentem acabar contigo, a tua fonte de alegria é o nosso Senhor. E a tua gratidão deve estar sempre voltada a Ele. Mesmo nas dificuldades, quem tem a mente de Cristo é guiado por Cristo e não se desespera. 3. A paz de Deus. A ideia dessa palavra é de entendimento da vontade divina concernente à salvação. A paz de Deus na vida cristã está acima de todos os bens que uma pessoa pode adquirir e sobrepuja a todo entendimento, pois vai além da razão humana. A paz de Deus excede todo entendimento. É por isso que eu disse que a paz de Deus ela é sobrenatural. A paz de Deus é, mesmo estando em perseguição, termos paz em Deus. Temos confiança na salvação de Jesus Cristo. Temos confiança na obra redentora dele. E sempre dizermos: ainda que eu sofra, ainda que eu morra, ainda que hajam lutas, perseguições, ainda que falte o pão, ainda que meu pai, que minha mãe me abandone, todavia eu terei paz no Senhor, porque o Senhor nunca me abandonará. Queridos, que Deus em Cristo abençoe a tua vida de forma grande e poderosa. Continue assistindo nossas aulas, que Deus continuará abençoando e acrescentando em ti. Continue orando por nós, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe, para a glória do nome de Jesus.